Boa noite, senhor presidente, vereadora Flávia, nobres pares, público presente. Quero começar a minha fala desse dia fazendo uma correção. Na semana passada eu tinha vários assuntos e eu não cumprimentei, não elogiei a grande iniciativa dessa mesa diretora através do presidente Nil Ramos. A tradução em Libras pode parecer um pequeno gesto, mas a inclusão ela é funcional e verdadeira quando ela é prática, não é? Então, parabéns pela iniciativa, que a gente possa, com um simples gesto de traduzir em Libras para aqueles que não podem ou não podiam antigamente, né, acessar a sessão ou visualizar a sessão, então que seja um motivo de orgulho para a cidade. Já dentro desse tema, eu vou iniciar a minha fala falando um pouquinho do que a gente viu algumas manifestações no dia de hoje, não é, desse problema, que é a questão do cuidador na sala de aula. No mês de abril, o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, ele realizou uma reunião extraordinária. Eu estive presente nessa reunião como ouvinte, não é? E eu acompanhei algumas situações que elas são fundamentais para que a gente dê um passo e, de fato, a inclusão ela seja verdadeira. Vou separar aqui nesse início da minha fala algumas coisas que eu acho que são justas. Primeiro, a gente entender que quando a gente fala de inclusão, e a gente está falando da Secretaria da Educação, a gente precisa preservar o auxiliar. Não é? O auxiliar que tem esse primeiro contato ali, ele precisa ser preservado, eu já vou explicar por quê. Uma outra situação que a gente tem que entender também, muitas das informações que nós recebemos é que o cuidador ou o mediador, ele participa na Secretaria da Educação, não é? No ensino fundamental, ali com as crianças, quando essa criança ela é diagnosticada com essa necessidade de acompanhamento. Então, vou pegar aqui do próprio Plano Nacional de Educação, ele diz o seguinte: nos últimos anos, abre aspas, não é? Nos últimos anos, o número de estudantes com deficiência mais do que dobrou. E a presença de um cuidador para apoio ao professor já é obrigatória no estado de São Paulo. Mas, afinal, o que fazem os cuidadores? Este é o tema da reportagem especial que eu vou ler abaixo. Então, aqui para a gente pensar, o cuidador, diferente do mediador, ele tem uma função estritamente técnica ali. O que significa isso? Em 5 anos, aumentou em 68% o número de estudantes com deficiência matriculados no ensino regular da rede pública no Brasil. Mas, para que a inclusão escolar seja completa, esses estudantes também precisam de melhorias que vão desde o suporte físico, a sua mobilização, até o ajuste da comunidade escolar. Uma das metas do Plano Nacional de Educação é universalizar o atendimento escolar para estudantes de 4 a 17 anos com deficiência, principalmente o transtorno global, não é? O que a gente conhece como autismo, mas também as outras habilidades ou falta de habilidades. Segundo o Ministério da Educação, 78% dos estudantes com deficiência estão matriculados na rede pública. E como estratégia para garantir o ensino inclusivo, tramita no Congresso Nacional um projeto de lei que obriga as escolas regulares a oferecerem cuidadores. Então vamos trazer para a nossa realidade. O que eu tenho ouvido nas conversas informais que eu procurei a Secretaria da Educação, e o que me vem como resposta é a primeira situação que a gente tem que pensar. Uma das justificativas da falta de cuidadores, a Secretaria justifica explicando o seguinte, que tinha uma lista de auxiliares que prestaram concurso, passaram nesse concurso, foram chamados e algumas dessas pessoas não quiseram trabalhar na cidade, não é? Não quiseram ser cuidadores, não é? Primeiro ponto, a gente tem que analisar essa situação. Por que eles não querem trabalhar em Vinhedo? Será que o salário está descompatibilizado ou, em português bem claro, está pagando menos em Vinhedo do que na região? Segundo ponto importante, não adianta colocar uma pessoa que tenha uma boa vontade para fazer um trabalho técnico de cuidador. O cuidador, especificamente, vai ajudar uma criança com deficiência a ir no banheiro, fazer a sua higiene, a fazer a sua mobilização, o seu transporte dentro da escola. Então, a gente precisa dar um passo a mais, que quando a gente vê, ou pelo menos eu, quando vejo essa confusão de informação, a gente não está nem atacando o ponto certo. Se está pagando menos, precisa repensar essa questão do salário. Algumas pessoas ficam bravas quando eu cito esse ponto, mas eu não vou me cansar. É uma opção do Poder Executivo. Ou você coloca um diretor concursado
Ou você passa a colocar um diretor que foi o quê? Escolhido por alguém, que tem um cargo comissionado. Então é justo o concursado, é justo o auxiliar concursado. Mas quando a gente pega, destina o dinheiro do salário da cidade para os cargos que são comissionados, você deixa de contratar, por exemplo, um profissional. É óbvio que a gente precisa de profissionais e essa conta, ela fecha no balanço, não é? Se Vinhedo, vou fazer uma estimativa aqui. Se Vinhedo tem em torno de 200 crianças que estão matriculadas na rede pública, por baixo, assim, se não me falha a memória, somente cerca de 20% são diagnosticadas que precisam do cuidador. Então, se a gente tem 200 crianças, são 25 só que precisam de cuidador. E aí, qual a nossa surpresa? Nessa semana, né, algumas mães se manifestaram, vieram aqui nessa casa, e aí, pasmem, mesmo as crianças com autismo, que é claramente uma dificuldade, que precisa de ajuda, não tem o cuidador. Ah, mas não pode contratar mais, porque Vinhedo já está gastando 54% do seu salário em folha de pagamento. Óbvio, gasto errado. Eu conversei com um pouquinho antes da sessão, vou tomar a liberdade de reproduzir o que eu conversei com uma das mães que esteve aqui, e eu fiquei muito preocupado, que ela disse o seguinte, falou assim, Sandro, eu pensei muito antes de trazer o meu filho na sessão, porque alguém pode falar assim, olha, tá vendo? Ela está explorando o filho dela e trouxe ele na sessão. Ela falou que ela fez questão de trazer o filho dela para causar incômodo na sociedade. Essa é a frase dela. Porque quem não está acostumado com uma criança que tem o autismo, não sabe nem o que fazer e se sente incomodado. E eu fiquei ali observando, né, a maneira como o menino se portou. Ele se sentiu, de fato, acolhido na casa por um simples motivo. Ele não ficou ali encruadinho, né, escondido. Imagina uma criança que está na escola todos os dias, que tem os amiguinhos, que tem o seu ambiente, que já é acostumado, ela se sente em casa, ou pelo menos deveria se sentir em casa. Então não me venha com desculpa, porque o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, desde 2015, enviou ofícios para a Secretaria de Educação, e a Secretaria de Educação dá sempre uma resposta evasiva. No ano passado, o vereador dessa casa, Edu Gelmi, protocolou junto à Secretaria de Educação um requerimento pedindo o básico de informação. Quantas crianças precisam de mediadores cuidadores? Quantos cuidadores estão trabalhando na rede? Sabe qual que é a resposta que vem para a gente? Temos o número suficiente. Se a gente não enfrentar o problema, a gente não vai resolver esse problema. E é só conversar. Faço esse desafio para que os que estão presentes, os que estão vendo pela internet, faço esse desafio. Converse com pessoas que vocês conhecem, que têm crianças com deficiência, e você vai ver a resposta. O que mais me preocupa, junto com essa questão da mãe, não é ter que se sentir incomodada por vir exigir um direito. Não é? Olha o que a gente está fazendo com as nossas famílias. Se alguém tem dúvida, vou usar também da minha própria casa. Minha filha tem síndrome de Down. A síndrome de Down, ela pode ser diagnosticada ou não com necessidade de cuidador. Maria Clara não precisa de cuidador, né? Já foi diagnosticado, ela até se incomoda com o cuidador. Mas faria bem para a Maria Clara, para o desenvolvimento pedagógico da Maria Clara, um mediador. Por quê? Porque a professora, que tem ali 20 alunos para cuidar, quando ela tem que destinar um tempo a mais pedagógico para essa criança, as outras 19 pode se sentir ali talvez prejudicadas, não é? A gente está aprendendo a isso também. E aí vem a outra situação. No ano retrasado, se não me falha a memória, foi acordado, já disse aqui 15 dias atrás, o prefeito Jaime Cruz fez a propaganda de que o Plano Municipal de Ensino estava sendo assinado por ele, que foi colocado na cidade para que a gente tivesse quantos alunos em sala de aula? No máximo 20 alunos. Infelizmente, existem salas de aula com mais de 20 alunos. É humanamente impossível. A gente estava até numa discussão, quando algumas pessoas, talvez por não conhecer o tema, buscam informações passadas, não é quase que uma resposta pronta. Eu ouvi a seguinte frase: ah, mas quando eu era criança, na minha sala tinha 40 alunos. Me assusta quando as pessoas buscam a solução
sem enfrentar o problema. É só trazer um novo dado. Ah, mas na minha época tinha lá 40 alunos. A sua época pode ter sido há 50 anos atrás, 30 anos atrás. A gente está falando de 2018 na cidade de Vinhedo. As pessoas há 40 anos atrás, as pessoas com deficiência, ficavam escondidas dentro de casa. Alguém tem dúvida? A gente pode fazer essa estimativa. As crianças não iam nem para a escola. Então, para cumprir o Plano Nacional de Educação, que nós já estamos atrasados, eu sugiro à Secretaria de Educação, falei agora durante a sessão com o diretor, falei com o Rogério, e de novo coloquei o meu mandato, né, junto com os outros vereadores que se manifestaram aqui também. Eu acho que é hora da gente enfrentar esse problema com dignidade. O que é com dignidade? Não é o que eu acho, não é o que uma mãe acha, sendo bem justo aqui, não é? É o que necessariamente a criança precisa de cuidado. Simples assim. Ah, mas eu não posso contratar. Pode sim. Vou voltar com aquele número que me incomoda. Me incomoda a gente ter tanto cargo comissionado e não contratar o que precisa ser contratado. Quando eu vejo a classe trabalhadora, vamos chamar assim, né? Algumas pessoas se incomodam, né? Quando a gente fala do trabalhador que vem exigir direito, é óbvio que a gente tem que exigir direito. Como é que pode achar normal atrelar o desconto do BIC, o desconto da sua cesta básica, ao quanto de tempo você ficou doente? Uma família que tem, por exemplo, uma doença tão triste que é o câncer, por exemplo, um câncer... Não vou nem falar do principal, não é? Que é o que mais acomete, por exemplo, as mulheres, que é o câncer de mama. Vou falar do câncer de colo, por exemplo. O câncer de colo, para quem faz um tratamento quimioterápico, ele precisa, a cada 21 dias, ficar 6 horas recebendo um tratamento. Então, a cada 21 dias, ele vai perder meio período do trabalho. É óbvio que, em sã consciência, quem ficou 6 horas sendo medicado, como é que vai trabalhar o resto do dia? Então, a gente dá um dia aí como conta, não é? E aí, no atestado, vem lá, das 7 da manhã às 12 horas. Aí, a pessoa traz o atestado e ainda perde a cesta básica e vem falar para mim que é normal. Ou a gente trata com seriedade as coisas da nossa cidade, ou infelizmente fica essa briga, sabe essa sensação de que, então você está falando mal porque você está contra a cidade. Eu não estou nem um pouco preocupado com a opinião de quem não está de fato preocupado com a cidade. Eu não tenho preocupação nenhuma, não tenho cargo nenhum, não preciso, graças a Deus. Eu vim aqui para fazer o meu trabalho porque eu fui eleito por essa casa. Né? Ontem a gente estava conversando, e aí as pessoas que não me conhecem, eu tenho uma vida pastoral muito ativa há muito tempo, e isso é um peso bom, vamos chamar assim, não é? Então ontem eu estava dando uma palestra, e aí as pessoas, eu cheguei lá na comunidade onde eu estava, a pessoa fala assim, ixi, quando você não era vereador, eles chamavam você mais para dar palestra. Eu fiquei pensando, eu falei, é verdade, né? Então vamos pensar aí, como que a gente pode escapar dessa armadilha? Para quem gosta um pouquinho de religião, independente da religião, mas uma questão teológica bíblica, tem um cara chamado Estevão, que ele foi o primeiro dos 7 apóstolos, depois dos 12 apóstolos que Jesus chamou. Os apóstolos se reuniram, e aí teve um ciúme lá, os gregos começaram a falar assim, olha... Estão cuidando mais das viúvas dos hebreus do que das viúvas dos gregos. A gente precisa de ajuda aí, porque não está dando certo. Os 12 apóstolos se reuniram e falaram assim, olha, vamos escolher 7 pessoas da comunidade para que essas pessoas dignamente nos defendam e administrem o que é do povo. E aí eu comecei essa minha reflexão de ontem e termino minha reflexão hoje. Nós que fomos escolhidos do povo. Qual que é a nossa dignidade? A gente tem coragem de sair na rua e ser o Estevão que vai ser apedrejado? Ou nós vamos puxar nossa gavetinha, pegar nossa pedra e criticar aquele que está defendendo a população? Então, meus queridos, com todo a minha técnica aí de 22 anos de engenharia, de novo eu coloco o meu mandato para que a gente solucione os problemas da cidade. Senão, infelizmente, a gente vai passar vergonha, porque quem tem coragem de tirar o emprego de um cuidador para cuidar de uma criança com autismo e achar normal esse tanto de secretário que a gente tem na cidade, infelizmente não está pensando no bem da cidade. Por essa noite é só, uma boa semana a todos.